Muito boa noite. Muito boa noite. Por aqui. Deixa eu colocar o título aqui enquanto vocês chegam. Opa. Oi, Marcela. Oi, seu Ari. Tô colocando o título aqui. Maria Kátia. Gente, eu escrever e falar aqui é um negócio. Não reparem, se vocês estiverem ouvindo, Marcela, Maria Kátia, seu Ari, Montenegro, bem-vindos, tá? Não repare se vocês estiverem ouvindo um choro de fundo, não, porque a minha miniatura tá azeda ali com o pai dela. Pai Márcio, Carla, Sônia, Ivan, Márcia, sejam muito bem-vindos. Olá. Oi, Priscila, tudo bem? Tudo bem? Como estamos? Muito bem. Seja muito bem-vindo. Que alegria, Pai Márcio. Muito obrigado. A alegria é toda nossa. Uma grande satisfação. Poxa, eu vou fazer uma leitura aqui, mas eu tô já encantada com esse quadro atrás do senhor. Ah, lindo, né? Lindo, cara. Lindo, cara. Lindíssimo, lindíssimo. Lindíssimo. Muito bonito. Olha, muito obrigada. Para aqueles que estão chegando e não me conhecem, meu nome é Priscila, falo aqui do Rio de Janeiro. Apesar de ser mineira, já estou aqui no Rio há muito tempo e sou uma mineroca. Flávia, querida, bem-vinda, bem-vindos todos. Normalmente eu faço uma leitura e aí, na sequência, eu vou pedir para que o senhor se apresente para aqueles que não lhe conhecem e já vamos engrenar no papo. Eu fui muito ousada. Normalmente eu leio Caminho, Verdade e Vida ou uma psicografia de Noel Rosa, mas eu vou. Por isso que eu estou impressionada com o quadro, eu vou cantar uma música que mexe muito comigo, um pedacinho. Depois eu vou fazer uma leitura, porque eu não consegui aprender a letra para cantar. Primeiro assim, ó. Oi, ô mulher forte, poderosa e sagrada, dona de tanta beleza, rainha obstinada, minha mãe, meu orixá, é dona da minha vida e tão linda minha olhar, me protege, ó mãe querida. Axé, que beleza. Axé, Que olhar axé. sopre sempre bons ventos para você, para todos nós. Assim seja sempre. E aí eu vou ler. Se por acaso o senhor identificar e quiser cantar, eu paro, o senhor canta, por favor, porque eu achei belíssima. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Senhor, que nos dá o encantamento da boa sorte, cumprimenta os filhos. Pai, Senhor, que nos dá boa sorte e nos torna grande. Senhor, que faz com que tenhamos boa sorte e com que sejamos grandes. Senhor, que nos dá o encantamento da boa sorte, cumprimenta os filhos. Onissaure Aunlacé. Sauraxé. Sauraxé. Onissaurê, Sauraxé. Onissaurê, Oberiomã. Onissaurê. Onissaurê babá. Oberiomã. Obrigada. Muito obrigada. Estou tão feliz. O pai Márcio, o senhor me desculpa o abuso de lhe chamar de pai Márcio. Ué, mas qual o problema? Você se sinta à vontade. Ele é advogado, ele é escritor, ele é professor de cultura e idioma iorubá da UF
e da UERJ, Superintendente Estadual de Liberdade Religiosa. Não sei se foi por coincidência esse cargo ou se foi uma puxada de Jagum que lhe colocou nesse cargo, já que ele luta pela paz. Pois é, eu penso sempre que nós temos muitas urgências, sabe, Priscila? Temos muitas urgências que incomodam a nossa sociedade, que se acumulam na nossa realidade há pelo menos 500 anos. E eu estou convencido de que nós, que temos essa responsabilidade, que temos esse amor pela nossa religiosidade, nós não temos muito tempo a esperar. Nós precisamos fazer o que é possível fazer. Há aqueles que lutam na política, há aqueles que lutam nos bastidores, há aqueles que lutam dentro dos terreiros, há aqueles que lutam na rua, há aqueles que lutam para sobreviver. Todas essas lutas são muito importantes, sendo que cada um precisa encontrar qual é o seu caminho. O meu caminho não é na política. O meu caminho não é na política, embora eu acho que isso é muito importante, embora eu acho que a gente precisa realmente de boas representações. O meu caminho é esse, é bater papo, é conversar, é propor reflexões, enfim, é fazer aquilo que o meu ori, a minha cabeça, o meu ocã, o meu coração, os meus sentimentos me indicam. Cada um tem que fazer essa busca. Todos nós podemos encontrar essas respostas no nosso oráculo interior. É possível. Essa conversa íntima, essa conversa tão objetiva entre nós e nós próprios é extremamente fundamental. E, enfim, todos podemos fazer sempre alguma coisa. Não dá para esperar alguém fazer. A gente faz. Cada um coloca uma gota e o oceano vai se tornar maior. Cada um acrescenta um grão e a nossa praia será cada vez mais bela e repleta de possibilidades. É verdade, é verdade. O senhor dizendo isso, eu me lembrei da construção da Basílica de Aparecida. E lá tem uma historinha, não sei se o senhor já passou por lá alguma vez, que conta a história dos tijolos que os fiéis contribuíram. Graças a inúmeros tijolos, foi construída aquela monstruosidade de obra. E é a questão da gota d'água. Claro que tem muitos que podem jogar um copo, né? Mas tem outros que vão no conta-gota e vão encher da mesma forma. Pois é, eu digo a você o seguinte, sabe, Priscila? Eu não sou católico, mas isso não significa dizer que a gente não possa se emocionar, que a gente não possa reconhecer, que a gente não possa trocar vibrações. Eu já fui em Aparecida mais de uma vez, acho um espaço extraordinário de peregrinação, de fé, de congregação, de sentimentos, de propósitos, de histórias, de superações. Como não se emocionar com isso? Como não respeitar isso? E eu acho que esse exercício é um exercício extremamente válido. Isso não afeta a minha confissão religiosa, a minha convicção de fé. Mas quando a gente é capaz de reconhecer a fé do outro, quando a gente é capaz de admirar o tempo do outro, quando a gente é capaz de se emocionar com a fé do outro, nós nos tornamos mais próximos, mais irmãos. E eu queria chamar também aqueles que são católicos, aqueles que são evangélicos, aqueles que são budistas, aqueles que são ateus, a congregarem com a gente nesse gesto de humanidade, de solidariedade, de tolerância religiosa, de respeito religioso, é o que a gente busca. Sim. Enfim, ninguém precisa mudar as suas convicções, os seus dogmas, os seus princípios, ninguém precisa. Mas entender que é importante para você é um grande exercício de solidariedade, de alteridade, enfim, de humanidade. Precisamos disso. Poxa, e como precisamos? Porque conspirar para o bem não necessariamente você precisa se ater a nenhuma religião.
As pessoas me falam, Priscila, você é espírita e você fala qual é o seu sonho, né? Já me perguntaram uma vez qual que era o meu sonho. Era a conversa interreligiosa, do respeito, sem a demagogia e sem o achismo, né? De que a minha é maior, é superior à do próximo. Então, o CEFAC, que é o Centro de Estudo Fé, Amor e Caridade, é um centro de estudo interreligioso, onde a gente precisa, mais do que urgente, congregar em fraternidade para um bem. É possível, Priscila, é possível. O trabalho que vocês realizam é extraordinário, é maravilhoso. E eu tive a oportunidade de vivenciar uma experiência muito bacana aqui no Rio de Janeiro, aqui no estado do Rio de Janeiro, acompanhando a fundação do primeiro Conselho Estadual de Defesa da Liberdade Religiosa do Brasil. Nesse conselho existem 21 denominações religiosas diferentes. É um fórum maravilhoso, onde todos sentam juntos, onde todos debatem juntos, onde todos não só exercitam, como exercem esse respeito e esse diálogo interreligioso. É evidente, Priscila, que cada uma das religiões terá as suas convicções, os seus dogmas, sim, as suas liturgias, e isso não precisa ser discutido. A união, ela se faz por questões pequenas, porém muito relevantes. A gente lá exercita exatamente isso. Quais são os nossos pontos prioritárias, os nossos pontos de convergência. Se são 3, se são 5, se é um, isso é muito importante. E muitas são as iniciativas que existem neste mesmo sentido. A Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, que já existe há muito tempo, a iniciativa de inúmeros sacerdotes e sacerdotisas de várias religiões, ONGs, associações. Esse trabalho está pulverizado na nossa sociedade como uma prova inequívoca de que nós podemos e de que nós precisamos. Não há dúvida de que o Papa Francisco publicamente já disse que a liberdade religiosa, que o diálogo interreligioso são prioridades da pauta da Igreja Católica. Isso é ótimo. A Igreja Católica é uma congregação religiosa, é uma matriz religiosa imensa. E quando o líder, como o Papa Francisco, estimula esse debate, quando ele se coloca à disposição para agregar a causa, isso é bom para todos nós. Evidente que nós temos questões históricas que não devem ser esquecidas, que não devem ser apagadas. A gente precisa aprender com os erros, mas também não podemos atravancar as possibilidades de diálogo daqui para frente. Até porque nós estamos aqui, nós temos também esse compromisso de avanço, de caminharmos juntos, eu acho. Sim, com certeza. O senhor escreveu vários livros, eu anotei aqui alguns: Yorubá, Vocabulário Temático do Candomblé, Ori, A Cabeça como Divindade, é assim que fala? Euê, A Chave do Portal, Candomblé em Tempos de Crise, que foi o seu último livro, e vai ser objeto do nosso papo. Eu confesso que eu assisti um papo contigo e com a Mariene de Castro, e o senhor escreveu esse livro numa sentada praticamente, né? Em 20 dias, meu Deus! 20 dias, foram 20 dias. Foram 20 dias intensos, muito intensos, muito intensos. Eu comentava que quando a editora me ligou para fazer a proposta, eu fiquei muito motivado pelo desafio de falar sobre a pandemia no momento da pandemia. E me senti na necessidade de assumir esse compromisso, esse desafio, né? E fiquei uns dias pensando como é que eu ia fazer, por onde a gente ia começar.
E falei, bom, me resta rezar, me resta pedir auxílio, pedir força, pedir inspiração. Por isso eu digo que eu nunca escrevo um livro sozinho. Primeiro que a história não é minha, né? A religião não é minha, a experiência não é minha. Nós todos somos herdeiros desse grande legado. Então, todas as vezes em que eu escrevo sobre a cultura iorubá, eu me sinto em dívida. Eu sou o devedor de tudo isso que eu tive a oportunidade de aprender, de beber, de me alimentar. Então, eu não posso dizer que eu escrevo sozinho. Eu digito. Sozinho eu sei que eu estou digitando. Mas acho que a gente escreve com todo esse contexto, né? Com o que veio antes, com os que estão do lado, visíveis ou invisíveis, com as nossas memórias, com as experiências dos outros. E a gente escreve, evidentemente, com a intenção, com o propósito de propor reflexões. Então, a gente está misturando um passado, um presente e uma expectativa futura. Escrever o Candomblé em tempos de crise é também que bonita falar. a capa. É linda a capa, né? Muito bonita, muito. Lindo, 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 lindo. Falar de Candomblé em tempos de crise é falar de pandemia e, sobretudo, falar de heroísmo, porque nós estamos nos referindo a uma religião e a religiosos, a homens e mulheres, negros e negras, de todas as etnias que abraçaram e foram abraçados, mas graças a essa resistência desses homens negros e negras, que superaram muitas crises e ainda estão superando muitas crises, né? O racismo, a intolerância religiosa, a perseguição, a escravidão, o Holocausto Negro, né? Então, primeira coisa, sabe, Priscila, é a gente observar que falar de religião ou de religiões é um assunto, é um vocábulo, religião, que precisa de reflexão. Primeiro porque a palavrinha religião, ou na palavrinha religião, não cabe a diversidade que nos permeia. Sim. Todas as diversidades linguísticas, étnicas, culturais, conceitos cosmogônicos, criacionais, não cabem numa única palavra. Religião, a palavra religião, não dá conta da diversidade que nós temos. Então, nós é que precisamos fazer um exercício de compreendermos como as religiões, como essa imensa pleiade de credos, de matrizes, de ritualísticas, se comporta e foi afetada pela crise. Por exemplo, eu digo sempre, nós temos religiões que podem, no primeiro momento, contrariando, inclusive, as conceituações mais clássicas, né, de religiões cristãs e não cristãs, elas podem ser entendidas como religiões prosélicas e ritualísticas ou culturalísticas. As religiões prosélicas são aquelas que têm na sua estrutura o proselitismo, o convencimento, o convertimento. E até aí não há problema nenhum. O problema começa quando, para convencer, para converter, utiliza-se de recursos antiéticos e intolerantes, descontextualizando a fé do outro, desmerecendo a fé do outro, demonizando a fé do outro. E isso é o que a gente começa a chamar de proselitismo negativo. Aí sim, a gente tem a configuração, inclusive, do crime. Já as religiões ritualísticas são aquelas que não têm a figura, o momento, o rito da conversão. São religiões de encontro. Ou você se encontra ou você não se encontra. Não existe o ato da conversão. Não existe a liturgia da conversão. Enfim, as religiões prosélicas, elas enfrentam ou enfrentaram melhor a crise da pandemia atual. Por quê? Porque, de certa forma, o estilo do proselitismo, né, o sistema de doutrinação,
ele é mais fácil ou é mais facilmente suportado pelas mídias sociais. Quantos cultos, quantas missas já existiam pelo rádio, já existiam pela internet, já existiam pela televisão? Quantos canais se oferecem a fazer esse serviço? Então, os próprios adeptos, embora estejam legitimamente impactados por essa distância dos seus templos, das suas comunidades, de uma certa maneira, já tinham esse hábito. Sim. Mas as religiões culturalistas, ritualísticas, como o candomblé, como as umbandas, como os candomblés, não têm a possibilidade de realizar um xirê pela internet, de fazer uma gira pela televisão. Né? Como é que você faz uma incorporação, né? Uma consulta com preto velho? Não faz. Então, essa engrenagem, ela sofreu uma ruptura muito maior, o impacto foi muito maior para as religiões culturalistas, para as religiões ritualísticas, como o candomblé e umbanda. Sem falar que há uma questão que também tem que ser analisada, que é a questão da acessibilidade. Nem todos os candomblecistas, nem todos os umbandistas têm um aparelho celular que comporte determinados aplicativos, sabe manusear o Zoom, o Google Meet, o não sei o quê. Muitos deles em inglês. Muitos deles não têm um plano de internet, uma operadora. Enfim, são questões que também precisam ser observadas. Uma terceira questão, Priscila, é a questão da sustentabilidade desses tempos. E não vou entrar aqui no julgamento de mérito, não vou entrar aqui, não me compete, neste momento, debater esse tipo de coisa. Mas, de uma forma legítima, cada religião encontra a sua forma de sustentar a sua comunidade e seu templo. Sim. Ou com doações, ou com dízimos, enfim. O que se faz disso também não é problema nosso, mas é uma forma de se fazer. Ainda que em alguns momentos tem aquele, né, o bom e o mal. Ainda que o bom vá beber uma água e o mal começa a me fomentar algumas coisas. Isso eu não vou entrar nessa questão, mas eu posso te afirmar que duvido que as religiões de matriz africana juntas tenham 1 bilhão de sonegação. Não vão ter. Não terão. Não terão. O senhor disse aí o negócio da acessibilidade, né? Mas uma forma da exclusão, né? É uma questão de exclusão e também a sustentação dos terreiros, muitas vezes, se dá dentro das tradições a partir dos atendimentos presenciais. Sim. Que não estavam ocorrendo. Então, eu não vi nenhum plano de socorro. Faltou, eu acho que, talvez uma sensibilidade para reconhecer essas diversidades religiosas, até para um plano específico para sacerdotes e sacerdotisas, para comunidades de terreiro, que muitas vezes giram em torno desse funcionamento. Muitos terreiros têm famílias que residem dentro das suas cercanias, ou que, como disse, transitam por lá. Realizam as refeições ao longo do dia, participam das atividades, se alimentam ali. Enfim, este também é um vácuo que precisa ser pensado, precisa ser observado. Né? E fazendo... Veja só, é a fotografia do momento da pandemia. Mas a gente fez um levantamento de pesquisa de como o candomblé enfrentou outras pandemias do passado, como, por exemplo, a febre amarela. Naquele período, os templos não foram fechados pelo governo. Nenhum dos templos, nem as matrizes cristãs, nem as outras matrizes. Então, as igrejas funcionaram, houve registros de procissões e houve registros de perseguições. A gente elencou aqui casos históricos que precisam ser vistos, revistos, lembrados, conhecidos, de pais de santos que foram presos porque atendiam, porque socorriam as pessoas na época da febre amarela. A acusação foi simplesmente atender aos necessitados.
Então, a gente precisa observar que essas tiranias, essas perseguições, não são um problema moderno, são um Não. problema recorrente e antigo. Eu não gosto, eu não sou historiador, mas não me sinto à vontade de dizer que o Brasil tem 500 anos. É evidente que o Brasil tem muito mais do que isso, é evidente que já existiam moradores e donos dessas Sim. terras antes de 1500. E, pelo menos, a gente pode dizer que há 500 anos, ou ao menos há 500 anos, há 5 séculos, existe intolerância religiosa, existe perseguição, existe desrespeito, existe a tentativa de se impor uma única matriz religiosa como hegemônica. Isso é muito ruim para todo mundo. Muito ruim. Priscila, outro dia eu fiz uma. Outro dia, há uns meses atrás, eu fiz uma palestra para um grupo de religiosos que estava se dispondo a fazer, a funcionar como agentes religiosos em presídios. E eu acho isso uma iniciativa bacaníssima, extraordinária, sublime, sublime, independentemente da Sim. religião deles. A iniciativa é extremamente louvável. E, nessa ocasião, eram cerca de 600 religiosos, todos evangélicos. E eu iniciei esse encontro exatamente enaltecendo a iniciativa, a disposição, a beleza desse gesto. E evidente que a gente foi falando dos princípios, dos resguardos, dos limites legais, inclusive, que devem ser observados. Essa era a minha função naquele momento. Até porque a gente sabe que maus religiosos existem em todos os lugares. Sim. Às vezes, muitos problemas acontecem exatamente em visitas desse nível. Mas, enfim, e eu fiz uma pergunta a eles, a esses religiosos evangélicos que estavam lá. Eu falei assim, eu perguntei, quantos aqui já mudaram de religião? E praticamente uns 70% a 80% se manifestaram, levantaram o braço. Eu falei, olha que maravilha, que dádiva que é a liberdade religiosa. Porque se não houvesse a liberdade religiosa, os senhores, as senhoras, não tinham se sentido contemplados com a possibilidade de mudarem de religião, de serem felizes em outra matriz. Olha que maravilha! Se não houvesse essa liberdade, nem os senhores poderiam usufruir desse benefício. Então, a liberdade religiosa ela precisa ser entendida como um direito inerente ao cidadão. Isso é da dignidade humana. Sim. E se nós não aprendermos com as experiências do passado, nós continuaremos a repetir erros. Porque há 2000 anos atrás, os que eram presos, os que eram condenados à morte, que eram assassinados brutalmente, eram os cristãos. Aqui mesmo no Brasil, do período em que o nosso país era um país confessional, adotava uma religião, os evangélicos não podiam ter os seus templos abertos ao público. Houve casos relatados de evangélicos que tomaram pedrada na rua, naquela época. Então, a gente precisa compreender que repetir erros, que manter situações de tirania não resolvem o problema. Nós não podemos simplesmente nos curvar a essa situação. Nós precisamos avançar, precisamos compreender que a liberdade religiosa faz parte do chamado panteão dos direitos humanos. Temos muito a fazer, né Meu Deus, muito. E o senhor falando, fica muito, muito evidente, inevitável não dizer, o momento que temos vivido, onde todos aqueles que se aproximam das minorias, dos excluídos e dos que vivem em vulnerabilidade são apedrejados. E aí passa do limiar do respeito religioso ou da intolerância e a gente passa para uma barbárie. Priscila, eu vou te falar uma coisa. Nós temos aqui no Brasil
casos, não vou nem me referir a tantos assassinatos durante o Holocausto Negro, Sim. em que a violência étnico-racial, étnico-religiosa se fez presente. Nós não temos documentos disso, embora nós saibamos que houve milhares de assassinatos nesse sentido. Mas nós temos, além desses casos, um registro que não pode ser esquecido. Um registro importante, sobretudo para o Ocidente. Eu não vou entrar no mérito teológico nem dogmático, até porque eu não sou um teólogo cristão, mas eu posso afirmar, sem medo de errar, que, pelo menos, dentre os motivos que levaram à morte de Jesus Cristo, um deles foi a intolerância religiosa. Certamente. Então, há razões espirituais, doutrinárias, dogmáticas, que não me competem discutir. Mas a história diz, a própria Bíblia relata que um dos motivos foi a intolerância religiosa. Então, está no livro sagrado dos cristãos um mártir importantíssimo, uma referência importantíssima, um assassinato de um homem que foi preso, torturado e assassinado, repito, dentre outras razões, por intolerância religiosa. Como é que a gente pode repetir isso? Como é que a gente pode dizer que este livro sagrado para os cristãos justificaria novos ataques? Não é possível. É inacreditável. E a gente vivencia, né? Lamentavelmente ainda, hoje, aqui no Rio mesmo, quantos terreiros foram destruídos, sobretudo na Baixada Fluminense, por intolerância. São destruídos ainda. A gente tem casos de mortes por intolerância, como o caso da mãe Gilda, lá em Salvador, saudosa mãe Gilda. Inclusive, o dia 21 de janeiro foi escolhido, designado como um dia da liberdade, dia de combate à intolerância religiosa, exatamente porque foi a data em que mãe Gilda morreu por um caso de intolerância religiosa. Temos aqui no Rio de Janeiro situações de exílio religioso. Uma brasileira nata, uma sacerdotisa do Candomblé, pediu exílio à Suíça por questão de perseguição religiosa. Nós temos casos que são, infelizmente, cotidianos, de aplicativos que não aceitam transportar pessoas trajadas. Sim, aconteceu recentemente. Eu queria até, se estiver nos ouvindo, por favor, fale conosco. Eu vi no Facebook, a gente fez contato, a pessoa nos procurou, enfim. O aplicativo não aceitou transportar umas pessoas que estavam com roupas típicas, tradicionais de matriz africana. Isso acontece, infelizmente, de forma muito recorrente. Nós temos casos de atentado religioso, aqui no Rio de Janeiro, registrados pela polícia. Tem um relatório do Ministério Público Federal sobre intolerância religiosa no Brasil inteiro. Então, é preciso falar sobre isso, é preciso ampliar os horizontes sobre isso, é preciso que as pessoas que não são religiosas entendam que este é um problema de ontem, é um problema de hoje também. E não acontece só na Baixada Fluminense. Acontece na Zona Norte, acontece no centro, na região metropolitana, na região da Costa Verde, na região dos Lagos, acontece também na região serrana, acontece no estado inteiro e no Brasil inteiro. Sim, sim. E isso, além de tudo, é uma ignorância. A Flávia acabou de escrever, é de uma ignorância, porque o senhor disse logo no início, por objetivo, eu diria um objetivo até financista, foi se associado
as religiões de matriz africanas que eram fazedoras do mal. Muitas foram endemonizadas. Pois é, aqui no livro, Priscila, eu fiz questão de citar, dentre essas crises do racismo, da perseguição e da descontextualização do candomblé, falei exatamente sobre a demonização de Exu. E mencionei que, filosoficamente, que liturgicamente, Exu nunca teve chifre, rabo pontudo, nem usou tridente na sua matriz africana. Esses atributos do canhoto, do coisa ruim, do cramunhão, foram acrescentados à figura de Exu, como também foram acrescentados à figura do próprio demônio em momentos históricos ao longo da humanidade. Citei aqui uma pesquisa muito interessante do Humberto Eco, um livro que ele escreveu chamado A História da Feiura. E a feiura, aqueles motivos que assombram a humanidade, aqueles motivos que são repelidos pela humanidade, vão constituindo uma personalidade aterrorizante também. Então, esses medos foram sendo acrescentados à figura do demônio e do demônio foram tentando atribuí-los a Exu. Exu não é diabo, Exu não é demônio, Exu não é coisa ruim. Exu, filosoficamente, nem se ocupa do papel que o diabo tem, se é que ele tem, e também o diabo não é nosso, o diabo não nos pertence. Exu não é um inimigo do Criador. Exu não acorda e dorme todo dia querendo destruir a obra da criação. Essa não é a função de Exu. Exu é um orixá. Exu é a representação, ele é a própria energia do movimento, da disposição, da modificação, da alteração, da vitória, do caos renovador, que moram em nós, que, de certa forma, nos motivam. É evidente que é o nosso discernimento, é o nosso ori que fará sempre essas decisões, tomará essas decisões, essas opções. Mas aqui a gente foi mencionando quando o demônio foi ganhando esses atributos, né, que muitas vezes eram oriundos, eram inspirados de deuses gregos, e depois a tentativa que fizeram de ir literalmente pintando o Exu com os traços do diabo. Exu, então, para nós, precisa ser entendido como um aliado, não como inimigo. E como é importante, sabe, Priscila, que nós, adeptos das matrizes africanas, nós tenhamos a plena convicção de que Exu não é diabo. Porque nós precisamos saber, nós precisamos compreender, nós precisamos louvá-lo como ele é. Exatamente. Um orixá no candomblé, guias na Umbanda, que não exercem esse papel ruim, destruidor. Eles são nossos amigos, nossos companheiros e precisam ser respeitados como tal. Se forem respeitados por nós, também serão pelos outros. E, ainda que não sejam, também nos justificam as intolerâncias e as perseguições. Sim. E eu costumo sempre dizer aqui que o bem e o mal estão dentro da gente. Não acredite isso a um orixá quando você deseja o mal ao seu semelhante. Não coloque na conta do Exu. Não, quem está desejando o mal é você, não é? Não é o Exu que está te influenciando. Não, absolutamente. Absolutamente. Priscila, a gente precisa revisitar a nossa história. E quando a gente faz essa visita histórica, quando a gente observa como a nossa humanidade vem se portando ao longo das pandemias, a gente também precisa compreender que, muitas vezes, em pandemias passadas, nós tentamos entender a doença, entender as doenças, por um prisma divino. Foi Deus que nos puniu.
Deus que mandou essa praga. E quantas vezes, ao termos esse movimento, nós também estamos nos alienando, estamos nos alijando da responsabilidade por esses males que nós, humanos, causamos à nossa própria humanidade. É o homem que polui, não é Deus. É o homem que devasta as florestas. Nunca vi Deus cortando uma árvore. É o homem que dizima as outras espécies. É o homem que invade os espaços da natureza. Quando a gente levantou aqui a questão da pandemia da febre amarela, principalmente nesta nossa região das Américas, a gente viu que, historicamente, a febre amarela, o mosquito não foi atrás do homem. O mosquito não foi perseguindo o homem. O homem é que invadiu o espaço e desequilibrou a natureza. Eu não estou querendo dizer que o mosquito seja um pobre coitado. Não, eu sei. O Mas a único gente que precisa vai atrás compreender. do homem é o pernilongo, porque aquele ali, até no fim dos tempos, aquele bicho vai estar zunindo no ouvido da gente. É interessante como é que a gente tem um exercício, né? uma mania de tentar culpar a natureza. Repare que quando acontecem tragédias, eu não estou diminuindo a importância das tragédias, a dor que elas causam, as perdas Sim. que são ocasionadas, a gente tem que se condoer, sofrer e tentar resolver esses problemas, evidente, mas, em geral, as manchetes são assim: a chuva matou não sei quantos. Né? Terremoto causa tantas vítimas. Ninguém diz. O homem construiu na encosta. Os governos permitiram que o homem construísse nas encostas. O homem poluiu o rio e o rio transbordou. Há sempre uma tentativa de atribuir à natureza a culpa das nossas mortes. Quando, na realidade, embora, repito, essas mortes precisem ser respeitadas e evitadas, sobretudo, somos nós que não respeitamos a natureza que está em torno de nós. Aqui mesmo, onde a gente mora, a gente vive discutindo isso. Ah, mas essa árvore suja muito. Aí arranca-se a árvore. Daqui a pouco reclama-se que o sol esquenta demais e altera a temperatura do ambiente. Né? Ah, mas essa árvore destruiu a calçada. Vamos observar. Quem é mais útil, a calçada ou a árvore? Quem chegou primeiro? Essa árvore está aqui ou a calçada foi colocada depois? Enfim, não é só uma questão de justiça ou injustiça, mas de causa e efeito. Exatamente. Ainda que ela rache a minha calçada, será que eu não tenho outro material de calçamento que mantenha a vida da árvore e ainda assim viabilize a pavimentação dessa estrada? Nós precisamos aprender a conviver com a natureza e não simplesmente imaginarmos que para a nossa existência a natureza tem que ser esvaziada do nosso entorno. Esses movimentos egoísticos, egocêntricos, são destrutivos, como a gente está vendo. Então, esses desequilíbrios naturais, esses desequilíbrios ambientais vão ocasionando uma série de danos que muitas vezes repercutem em doenças, inclusive endêmicas. Enquanto nós não compreendemos a nossa responsabilidade sobre esses eventos, enquanto nós continuarmos apontando os vírus, os insetos como os nossos inimigos, nós continuaremos a perpetuar os erros que ocasionam todas essas danificações, esses desequilíbrios à natureza. O Trigueiro, ele tem um livro, né, Espiritismo e Ecologia, que ele fala que praticamos ecocídio.
inevitavelmente é de uma ingenuidade, se é a palavra mais sutil que eu posso utilizar, de achar que natureza é apenas o mar, o rio, a árvore, ou um ar menos poluído, né? Tudo é natureza, todos somos criação da divindade. Pois Como que você é, faz? Você vai destruindo. pois é, e eu observo o quanto as religiões de matriz africanas, quanto a matriz africana, quanto, por exemplo, a filosofia urubá, não que as outras filosofias africanas não proponham isso, mas eu preciso falar daquela que eu estudo, daquela Claro, por favor. que eu, que eu me detenho a tentar analisar, vivenciar há algum tempo. A filosofia urubá, por exemplo, ela nos coloca no mesmo patamar, nós humanos, estamos no mesmo patamar dos animais, dos vegetais, dos minerais. Nós não estamos em nenhum degrau superior, nós não somos servidos pela natureza, que é uma concepção diferente daquela, digamos, com um cunho judaico-cristão. Repito, não quero entrar no mérito, mas aquela ideia de que Deus criou o mundo para nos servir, ela implicitamente, não justifica, mas implicitamente, nos faz entender por que o homem, às vezes, ainda que de forma inconsciente, devasta, destrói, porque ele acha que é tudo dele. E não é verdade. Quando a gente se vê no mesmo pé de igualdade da natureza, nós podemos fazer o mesmo exercício que os iorubás, por exemplo, de compreender que é possível aprender com a água, é possível aprender com as árvores, é possível enxergar a divindade desses elementos, deificar os elementos. Isso só é possível porque nós não nos colocamos num patamar de superioridade. É verdade. Mas a deturpação da própria Bíblia é de um malefício absurdo, porque se percebêssemos, tem uma passagem, eu não sei de cor, mas que fala: olhai os lírios do campo, os pássaros do céu, né? Eles por si só se alimentam. Eles não exterminam os seus semelhantes, mas por si só sobrevivem. E muitos dizem: isso é uma visão muito simplista, é ser muito acomodado. E por isso eu digo que é uma deturpação, porque quando a gente permite viver com o necessário, você consegue perceber. Essa pandemia, por exemplo, hoje de manhã eu estava conversando sobre isso. Quanto sapato, e aí passando muito pro lado material, sapato, bolsa, mulherada, me desculpe, tá? Mas eu tenho que dizer isso. Que a gente tem, quanto de roupa que a gente está utilizando agora nessa pandemia. Pense, né? O limite entre o supérfluo e o necessário. Isso é em tudo. É na comida, é no tanto de comida que se jogava fora, pelo menos na minha casa, por mais que a gente tentasse limitar, ainda assim ia muita comida para o lixo. É a questão do necessário. Mas ainda vivemos numa sociedade que nos estimula a todo momento ter, ter, ter. Eu Sim. trabalhei durante 11 anos numa multinacional, saí agora. E a concepção é do ter. Fulano já foi quantas vezes para o exterior? Fulano tá com qual carro do ano? O carro do fulano tem não sei quantos anos e tá ultrapassado. É sempre ter. E aí quando um ou outro envereda pelo caminho da espiritualidade, tentando realmente buscar um equilíbrio, encontra certas resistências, encontra certas críticas. Isso não dá em nada, não. Isso não vai te levar a lugar nenhum. É engraçado, né? Durante um período da vida, procura-se muito um lugar que nunca chega,
Aí lá no final percebe que esse lugar que você dizia ser lugar nenhum é o que você mais quer, que é a paz de espírito, que é a tranquilidade, e nenhuma posição social ou cargos elevados vão te proporcionar. Isso é muito, muito sério. Muito Muito sério. sério. E é uma reflexão muito interessante essa que você propõe. Eu aqui no livro, Priscila, eu proponho, entre outras coisas, que a gente discuta também onde está Deus. Onde está Deus? Tô doida E para que ler esse é livro essa? logo. Ah, meu Deus, onde eu compro esse livro? Ele tá no site da editora Arqué. Está disponível na editora Arqué. Ainda, e daqui a pouco eu acho que, não sei se já está ou se estará na Amazon, nas livrarias, etc. Mas nesse primeiro momento do lançamento é direto na editora. Onde está Deus? Onde está o homem em relação a isso tudo? E eu acho também que é interessante, propus aqui também uma reflexão, obviamente, pelo prisma da filosofia urubá, que permeia o candomblé nagô, a questão do destino coletivo. Tá. Dentro da nossa filosofia urubá, nós escolhemos o nosso destino antes do nosso próprio nascimento. Mas a escolha desse nosso destino estabelece uma teia, uma capilarização de relações, inclusive familiares. Porque o mito que relata este momento dessa audiência extraordinária entre o homem e o próprio Criador, no momento anterior ao nascimento, no momento anterior à concepção, em que ele vai à audiência conversar com o Criador e escolher o seu destino. Ele é interpelado, assim que sai dessa audiência, ele é interpelado pelo guardião do portal, o Nibodê. Você atravessa esse portal, você entra num processo mítico de esquecimento. E o Nibodê, então, faz as últimas perguntas lúcidas, conscientes desse indivíduo. E o Nibodê lhe pergunta: onde você vai? Se eu vou nascer. E quem será sua mãe? Será fulana de tal. Quem será seu pai? Será fulano. Quantos filhos você vai ter? Enfim, nessas perguntas que delineiam os seus encontros principais, as suas vivências estruturais, a rigor, eu vou interpretar que seja uma decisão coletiva. Porque se eu escolhi ser pai de 3, esses 3 escolheram ser meus filhos. Sim. Se eu escolhi ser filho de Dona Ilma escolheu ser minha mãe. Portanto, evidentemente, a gente começa a compreender que não existe um destino, uma escolha de destino que não contemple uma tessitura de vidas, uma tessitura de responsabilidades, uma tessitura de encontros. E até que ponto nós escolhemos conviver neste mundo, neste momento. Quais as responsabilidades que nós temos? O que nos compete fazer neste mundo com essas crises? São perguntas que nós precisamos nos fazer, né? Entre nós e, sobretudo, para nós. Sim. E isso é de uma profundidade imensa, porque você tem que puxar e às vezes você vai encontrar coisas que não está muito preparado para encontrar. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. A gente tem 5 minutos. Já? Só isso? Ah, é. Passou Eu rápido, passou rápido. passou. Eu não sei se o senhor ainda quer falar mais alguma coisa para fechar e nós fazermos a prece. Porque se o senhor me disser que sim, eu até fico com meus dedinhos cruzados, eu derrubo aqui e a gente retoma, fala mais um pouquinho e encerra. Agora, se for muito complicado para o senhor, enfim, a gente
É Eu uma preciso da pena, mas eu prece. já, eu já tinha assumido um outro compromisso, tem umas outras coisas para resolver. Tem que trabalhar ainda. Tá certo. Então, eu vou pedir para que o senhor faça suas considerações finais e faça a prece, tá? Temos aí 3 minutos. Então, minha consideração final, minhas considerações finais são no sentido de que a gente precisa recomeçar, mas não recomeçar no sentido de começar de novo. A gente precisa recomeçar com um novo início. Recomeçar precisa significar para a gente um começo diferente. Eu acho que essa é a reflexão que eu gostaria de dividir. Tá certo. Eu quero agradecer imensamente ao senhor pela gentileza, pelo carinho, pela disponibilidade. A todos que vieram, sejam sempre muito bem-vindos. Curtam a página, conheçam. Em especial hoje, eu quero lhe desejar muita saúde, Marlene, muita paz, muita prosperidade, que é o seu aniversário. Marlene Parabéns está a aqui nos ela. Parabéns, assistindo. Marlene. Que Jesus lhe cubra de bênçãos e todos os orixás te conduzam no caminho do bem e da paz. Ah, o papo foi Axé. tão bom, tão bom. Maravilha, maravilha. Uma grande alegria. Uma grande alegria. Até muito breve, se Que Deus assim quiser. E seja. Ele quer. Que assim seja. Você vai fazer a prece? Eu gostaria que o senhor fizesse, por Ah, eu favor. faço. Eu faço. Vamos elevar os nossos pensamentos, rogar aos nossos ancestrais, ao nosso Criador, aos nossos deuses, aos espíritos superiores, que nos abençoem, que acalentem os nossos corações, que amenizem o sofrimento de todos aqueles que estão em desespero, em angústia, que estão tristes pela perda dos seus entes queridos. Que o Senhor possa abençoar, que esses espíritos possam abençoar a todos aqueles que trabalham nos hospitais, nos postos de atendimento, a todos esses heróis e heroínas anônimos do nosso dia a dia. Que os nossos lares sejam protegidos, abençoados e que as nossas cabeças possam ser sempre iluminadas pelo propósito de solidariedade. Axé. Axé. Muito obrigada. Um beijo muito carinhoso. Pessoal, muito obrigada. Até breve. Até muito breve. Tchau, tchau. Tchau, Priscila. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Foi um prazer. Obrigada. Tchau, tchau.